Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Geografia. Eu sou a Renata Schettino, Renata da Geografia. Bom, o assunto de hoje é para os alunos dos sétimos anos. Sim, em breve estaremos realizando o nosso teste com a matéria correspondente aos capítulos 1 e 2, que tratam basicamente da questão do território brasileiro e, claro, da formação, como se deu essa formação do território brasileiro. Minha ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, bem assim, tio, sem mapas, sem complicações. Vamos conversar para ver até que ponto está esse conhecimento de vocês, tentar clarear um pouquinho das ideias aí que podem estar um pouco boladas, confusas. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando sobre a formação do território brasileiro. O que a gente tem que saber sobre isso? Uma dica que eu dou logo de cara. Gente, o território brasileiro, ele foi se moldando, ele foi tendo esse formato até chegar à configuração que a gente tem hoje, principalmente devido a atividades econômicas. Sim, isso daqui é muito importante. Sabe por quê? O nosso país ele teve um processo de colonização diferente de outros países, como por exemplo os países da América do Norte, como os Estados Unidos e o Canadá. O nosso processo de povoamento, de colonização, ele não foi de povoamento, ele foi um processo de colônia de exploração. Qual era o objetivo, gente? Portugal, desde o momento que chegou aqui, pensou em atividades econômicas ou em formas de se em cima do território brasileiro. Sim, eles já tinham a configuração, né, territorial formada lá na Europa, eles estavam procurando novas terras e viram que aqui no Brasil, por questões climáticas, mais tarde, né, por descobrir novos recursos minerais, isso poderia se tornar interessante economicamente. E foi assim que começou a formação do nosso território. Primeiramente, o que a gente tem que pensar? A ocupação foi dada nas terras litorâneas. O que eles encontraram aí? Mata Atlântica, pau-brasil. E o pau-brasil, gente, né? Como já foi muito falado, a questão da madeira que gera uma seiva, que usa para tinturaria, não vou entrar muito na questão histórica, mas vocês já entendem, foi o primeiro tipo de produto a ser explorado. Então isso já fez uma configuração. Onde estava a importância do Brasil? No litoral, certo? Havia já o Tratado de Tordesilhas. Lembre-se, né, que de um determinado faixa de terra do litoral até o interior, a gente tinha terras que pertenciam a Portugal. Além disso, as terras pertenciam à Espanha, certo? Guarda o que eu falei, porque a gente vai precisar um pouquinho mais para frente. Esse pedaço de terra que a gente vai ter então, que pertencia a Portugal, ele precisava o quê? De terem pessoas para estarem aqui para conduzir, né, essas atividades econômicas que estavam sendo, ali no caso ali, né, o pau-brasil passando já para a cana-de-açúcar. Capitanias hereditárias. Foi a forma de dividir o território e fazer com que outras pessoas da Europa, de confiança da coroa, né, portuguesa, viessem para ajudar nessa dominação territorial, tentar configurar isso dentro, né, dessa situação. Passado o tempo, capitanias hereditárias, o pau-brasil vai exaurindo. Vamos pensar, gente, está falando do período que não tinha trator, não tinha nenhum tipo assim de força para a gente poder tirar esse pau-brasil mais do interior. Então, é claro, quando ele foi extinguindo ali no litoral, essa atividade foi caindo em decadência, né? Foi acabando. E o que aconteceu? Outra atividade econômica foi dando suporte a isso. Aí sim a cana-de-açúcar, né? Para concorrer com a questão do açúcar, que era muito procurado na Europa, e foi quando os portugueses ganharam o mercado europeu, né? Aquele boom. Mas o que acontece? Mais tarde, tô adiantando a história, tá, gente? Para não ficar contando muito aqui. O que acontece? A concorrência com o açúcar holandês, até o problema, né, da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Enfim, aí o açúcar entra em decadência também. Próximo produto, bom, vamos explorar essa terra mais interior. Porque o que acontece, gente? Então, lembrar do Tratado de Tordesilhas? Ah, se a gente não fizer nada aí no interior, quem que vai chegar até aqui? A Espanha. Pois é. Então, vamos fazer, então, incursões para o interior do Brasil. Descobriram nas regiões de hoje, os estados de Goiás e Minas Gerais, pedras preciosas, né, metais preciosos, e a partir daí a mineração ela ganha essa importância, né, dentro desse período econômico. Vocês estão vendo, gente, que o território brasileiro ele vai moldando, se a gente pegar essa história dos mapas, ele sempre vai começando a mudar de acordo com o quê? Interesse econômico. Então, assim, saiu do litoral e foi avançando, que era bonitinho, que queria colonizar, povoar. Não, começou a avançar, por quê? Porque as atividades, o interesse econômico estava começando a vir para o interior, tá bom? Passada a mineração, já vou dar outro pulo na história, né, para não ficar embolando demais, a gente entra no período do café, que foi, né, um produto muito divulgado. Sem falar no café, a gente vai ter lá na região norte o quê? As drogas do sertão, as incursões que foram feitas pelo Rio Amazonas e acabaram descobrindo ervas, produtos que também tinham finalidades muito interessantes para o pessoal da Europa. Tá? Então isso também acabou ajudando. Sem falar na borracha, porque eles descobriram na seringueira, né, o material, o látex, e a partir do látex, a produção de derivados de borracha. Gente, imagina, indústria automobilística chegando aí, pneus. Poxa, gente, o Brasil mandava no mundo, né, porque estava tudo aqui.
até que começou a concorrência com a Malásia, que eu vou deixar aqui nos comentários. Comentem aí por que a gente perdeu, né, esse mercado aí da borracha para os povos lá das ilhas lá da Oceania, né, da Ásia, lá na Malásia, no caso, tá? Enfim, passada então a questão do café, então sai aquela questão do foco ali do Nordeste como mais importante, passa para o Sudeste, tá? Então agora São Paulo, o Porto do Rio de Janeiro, Porto de Paraty, que funcionava, né, como o porto que ia drenando ali, onde saíam os produtos, principalmente que vinha da mineração do interior do Brasil, agora eles passam a dar suporte também, o que além do Porto de Santos, para a exportação do café para todos os países aí do mundo, né? Que até hoje a gente tem grandes compradores, o Brasil é um dos maiores, ou se não maior, né? Exportadores de café, entenderam? Dentro disso, gente, o que acontece? Aí Brasil se torna independente em 1822, a gente tem a República em 1889, e a partir daí o território vai começando a se moldar. Os países, né, já começaram a se tornar independentes da Espanha, a gente já vai tendo a configuração do Brasil. Mais tarde, o Brasil consegue comprar o Acre da Bolívia, anexa, né, algumas terras ali, resolve situações problemáticas também que tinham no Sul, isso alguns anos antes. Guerra do Paraguai, né? Lembra, gente, que o Uruguai era cisplatina, já fez parte também do Brasil? Então, vocês estão vendo, gente, essas modificações foram sendo feitas. Houve guerra? Sim, tivemos guerra, o caso mesmo que eu falei agora da Guerra do Paraguai. Mas a maior parte das vezes, conversas, negociações diplomáticas foram mais interessantes. Então, nem sempre o Brasil precisou de entrar em guerra para ganhar território, tá? O que já é um ponto diferente quando a gente pensa lá na Europa, tá bom? E a partir de então, o que a gente tem aí de novidade? As últimas modificações que a gente vai ter no mapa do Brasil. 1977, quando o estado do Mato Grosso é dividido, então Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? E por último, depois da Constituição de 1988, né, aí no caso, criado o estado do Tocantins, que veio da divisão do estado de Goiás. Sim, o estado de Goiás é de cumprimento todo. E eles fizeram essa separação, a parte norte virou o estado de Tocantins, temos aí então o estado mais jovem do Brasil. Tá certo? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu acho que essa parte, né, da expansão do território e a formação do território brasileiro é muito importante. Falei muito rápido, embolei muitas coisas aqui, mas nada que o seu bom livro não vai te encaminhar corretamente, tá bom? Isso foi só a Renata contando um pouquinho de história para vocês. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Excelente estudo, tenho certeza que farão um excelente teste, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.